Mais uma vez nós estamos online, ainda não podemos nos encontrar, mas que a palavra de Deus alcance o coração de cada um de vocês, que você sinta-se abraçado por cada um de nós aqui e que a graça de Deus possa invadir a sua vida nesse instante. Você que está chegando, arrume um cantinho, prepare o seu espaço e vamos ficar juntos nesse tempo aqui, adorando e celebrando ao nome de Deus. Se desconecte completamente do que está acontecendo em volta, deixe apenas online aqui conectado o seu celular, a sua TV, aonde você estiver assistindo, para que a gente possa junto aprender, crescer e perceber o amor de Deus para a nossa vida. Convido você então nesse instante a aquietar o seu coração e deixar o Espírito Santo conduzir a sua vida, ainda que distante, mas o Espírito de Deus conduzir o seu coração neste tempo de culto online que nós vamos ter aqui. Adore junto a esse Deus e prepare o seu coração para esse momento tão importante que vamos passar juntos aqui. Que a Tua graça alcance a cada um de nós e que nós possamos, nesse tempo, perceber o Teu amor e a Tua graça sobre a nossa vida, o
sobre cada um de nós. Obrigado, Pai. Conduz o nosso coração nessa noite. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Bom, quem chegou depois, sejam todos muito bem-vindos. Sempre bom nós estarmos juntos aqui. Eu quero dar alguns avisos para vocês bem rápido. O primeiro aviso, eu sempre tenho falado da forma como você pode nos encontrar aqui na nossa igreja neste tempo de pandemia. Então nós temos 3 canais onde a gente tem postado vídeos, postado textos, postado algumas coisas, que é justamente o Facebook, que é o que nós estamos transmitindo agora online. Esse vídeo posteriormente vai para o YouTube, ainda hoje à noite ele vai para o YouTube, para você também poder assistir. No Instagram, nós temos feito alguns trabalhos aqui também no Instagram. E a nossa igreja tem também um grupo que a gente chamou de IP Capão Online, que é um grupo do WhatsApp, onde nós postamos algumas coisas ali, damos algumas informações. Então, você entrando na página da igreja, no Facebook, você vai encontrar também esse link para você fazer parte desse grupo devocionais, textos, vídeos e outras informações sobre a nossa igreja online. Uma outra coisa também, toda quarta-feira, nós temos essa nossa quarta da restauração, ainda temos que fazer ela online também, então toda quarta-feira nós temos o ao vivo às 19h30 pelo Facebook, um tempo mais intimista de adorar e celebrar o nome de Deus. E no domingo de manhã, às 10h30, nós temos a aula da nossa escola dominical, onde nós estamos conversando um pouco sobre o fruto do Espírito. Já conversamos sobre o amor, domingo que vem é sobre a alegria. Então, participe conosco desse tempo de aprendizado também na escola dominical, ainda online, né? Não podemos ainda nos reunir. E por fim, o último aviso é sobre a alegria em contribuir. Você pode contribuir com a nossa igreja de várias formas, com a cesta básica, também com o seu dízimo e com a sua oferta. E você tem 3 canais para fazer isso. Se for o alimento, você pode levar na minha casa. Se você não souber, você pode perguntar, a gente indica o lugar para você. Ou você pode deixar aqui na igreja, né? Você pode também, talvez, encontrar alguém aqui e deixar aqui na igreja esse alimento. O seu dízimo e sua oferta, você também pode entregar pessoalmente. Converse comigo ou com Eliseu, a melhor forma para você fazer isso. Online, através de transferência ou depósito bancário, Banco do Brasil, então você pode fazer essa transferência. Só lembre de quando você fizer a transferência, coloque o seu nome ali para a gente saber se foi o seu dízimo, para a gente saber que foi você que deu. Agora, se for oferta, caso você não queira deixar nominal, você não precisa, apenas se for o seu dízimo, para controle da tesouraria. E também por cartão de crédito e débito, aí você pode vir falar comigo, nós temos essa opção neste tempo aqui também, ok? Deixe Deus falar ao seu coração nessa noite. O Salmo 100 é um salmo que nos convida a adorar a Deus, mas ele diz esse tempo de adorar por um motivo. O Salmo 100 diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Sabe por quê? Porque o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Neste tempo de pandemia, a gente precisa lembrar que Deus ainda tem o controle de todas as coisas, que nós ainda somos povo de Deus. Não podemos nos reunir, não podemos nos encontrar por vários motivos ainda, mas nós ainda somos o povo da cruz, o povo que se reúne pelo amor e pelo cuidado de Deus na nossa vida. Então, participe conosco neste tempo de adoração e celebração ao nosso Deus. Convido você a juntos nós adorarmos a esse Deus que nos chama de povo, que nos ama e que pastoreia a cada um de nós. Vamos juntos adorar a Deus.
Nós te exaltamos, ó Pai. Nós exaltamos o teu nome nesta noite, porque tu és digno de toda honra e de toda glória. Ó Pai, nós nos colocamos diante da tua presença e nos prostramos diante de ti, ó Pai, para dizer que o Senhor é o nosso Deus. O Senhor é o tudo na nossa vida. O Senhor é o grande Deus. O Senhor é o grande, poderoso, forte, a quem nós dedicamos este louvor, a quem nós adoramos nessa noite, a quem nós glorificamos este nome, que tudo pode e que está no domínio de todas as coisas. Por isso, ó Pai, toma o coração de cada vida que está assistindo esse culto. Que o Senhor esteja abençoando, recebendo o nosso louvor, ó Pai. Nós te adoramos, Senhor. Por isso nós estamos consagrando a nossa vida a Ti nesse momento, sabendo que o Senhor nos ouve e que o Senhor quer ouvir o nosso coração. Por isso, ó Pai, recebe a nossa adoração e o nosso louvor, em nome de Jesus. Porque tudo me vai bem.
momento. Te louvamos porque esta paz que o Senhor nos dá não depende da circunstância. Nós te louvamos porque o Senhor tem sido um Deus presente na nossa vida. Um Deus que consola, um Deus que cura. E ainda que a terra não floresça e a vide não dê o teu fruto, ó Pai, nós confiaremos em Ti. Nós adoraremos a Ti, ó Pai. Que o Teu Espírito Santo leve até a Ti, ó Deus, o nosso louvor, a nossa adoração. E transborde no nosso coração a Tua bondade, o Teu amor e o Teu querer sobre cada um de nós. Nós Te louvamos, nós Te adoramos, em nome de Jesus. Amém. Como é bom a gente poder encontrar a paz que vem tão somente desse Deus presente na nossa vida, desse Deus que cuida e que sustenta em todos os momentos sobre cada um de nós. Nós vamos continuar a nossa série de mensagens nesse período de pandemia, chamada que Deus ainda tem o controle de tudo. Como eu disse semana passada, essa série de mensagens, eu tinha um cronograma de mensagens, de série, para a gente trabalhar durante o ano. E a Aline me lembrou bem um dia que nós fazemos os planos, mas a resposta certa vem tão somente de Deus. E eu estava refletindo sobre esse período que nós estamos passando, por esse momento difícil, e aí eu percebi que não dá para falar sobre outra coisa, a não ser nos lembrar de que em meio a essa crise de saúde, a essa crise política, essa crise moral, essa crise social que nós estamos vivendo, nosso momento, neste tempo, no nosso país, nós precisamos nos lembrar de que quem tem o controle de todas as coisas ainda é Deus. Quem tem tudo nas suas mãos é Deus. Deus ainda tem o controle de todas as coisas. A Bíblia, ela é cheia de respostas, cheia de histórias, de pessoas que caminharam com Deus, que experimentaram o sofrimento de uma forma muito dura, de uma forma terrível. E mesmo diante de tudo isso, a gente não viu um Deus ausente, mas um Deus presente, um Deus cuidando, um Deus sustentando de todas as coisas. Semana passada a gente conversou sobre o sofrimento e percebemos que o sofrimento não é novo. Jó, o personagem que nós usamos semana passada, foi alguém que experimentou o sofrimento de uma forma tão dura e tão terrível que ele precisou perceber o mover de Deus na sua vida. E diante desse tempo de dor, desse tempo de angústia, ele percebeu que não é nada novo o sofrimento. Nós conversamos que o sofrimento não é nada novo. O sofrimento faz parte da nossa rotina. O sofrimento faz parte da nossa vida. E nós precisamos buscar em Deus a certeza de que Ele ainda tem o controle de todas as coisas. Depois de conversar sobre o sofrimento, de uma forma geral, e como nos lembrar de que Deus ainda tem o controle de tudo, nós precisamos agora olhar para a nossa vida. E durante essa série eu tentei buscar alguns temas mais práticos para os momentos que nós estamos passando. Nós vamos conversar sobre solidão, sobre tédio, sobre desânimo, ansiedade, sobre a quem eu devo ouvir e no final encerrar essa série sobre esperança. E hoje nós vamos conversar sobre enfrentando a solidão, baseado em 2 Timóteo, capítulo 4, dos versículos de 9 a 22, 2 Timóteo 4, de 9 a 22, um momento muito importante na vida de alguém que também experimentou o sofrimento de uma forma muito dura e a solidão de uma forma muito extrema, muito mais do que nós podemos pensar, e como ele conseguiu enfrentar isso, como ele conseguiu lutar contra toda essa realidade. O tema hoje, então, é sobre solidão. E Fátima de Irene tem um poema que, sempre que eu vou falar de solidão, eu lembro desse poema dela, que ela reflete muito bem o que significa solidão de verdade. Ele diz assim: solidão não é falta de gente para conversar, para namorar ou para passear. Isto é carência.
Solidão não é sentimento que experimentamos pela ausência de entes queridos que não podem mais voltar. Isso é saudade. Solidão não é retiro voluntário, solitude, que a gente se impõe às vezes para realinhar os pensamentos. Isto é equilíbrio. E ela continua: solidão não é o vazio de gente ao nosso lado. Isto é circunstância. Solidão é muito mais que isso. Solidão é quando nos perdemos de nós mesmos e procuramos em vão pela nossa alma. O que Fátima de Irene está querendo dizer, então, é que solidão não é tudo isso que nós dizemos aqui. Mas solidão é quando a gente não consegue se encontrar. Solidão é quando nós estamos cercados de pessoas e continuamos nos sentindo sozinhos. Solidão é quando você entra numa igreja e a igreja está vazia com tudo isso, mas você não está se sentindo solitário pela ausência das pessoas, mas sim porque o seu coração se sente sozinho. Você pode estar numa igreja cheia e você ainda continuar solitário. O que Fátima de Irene está querendo dizer para nós, então, é quando a gente perde a nossa alma, quando a gente perde aquilo que está dentro de nós, nós nos sentimos sozinhos. Augusto Cury, numa frase que eu gosto bastante, também diz assim: quando somos abandonados pelo mundo, a solidão é superável, mas quando somos abandonados por nós mesmos, a solidão é quase incurável. Ou seja, quando o mundo nos abandona, isso a gente consegue superar. A gente vai lidando com as circunstâncias, com as coisas. A pandemia uma hora vai acabar, ela não vai durar para sempre, uma hora ela vai acabar. Isso, a solidão volta, nós vamos voltar para as ruas, nós vamos voltar para os nossos encontros. Mas quando eu abandono a mim mesmo, quando eu me fecho completamente, eu me sinto completamente solitário, isso é quase incurável. Esse tempo de pandemia tem gerado muito essa solidão, muito mais uma solidão interna de cada um de nós, porque a gente está vivendo um período de solidão. Alguns estão dentro das suas casas, com a família grande, com as pessoas ali, outros estão dentro da sua casa sozinho, sem ninguém ao lado. Isso faz parte desse momento de pandemia que nós estamos vivendo, a solidão que chegou até nós por causa da pandemia. Porém, a pior solidão é quando a gente percebe o vazio interno. As principais causas da solidão, então, é uma vida autocentrada e desprovida de investimento em amizades consistentes. É uma convivência superficial, desprovida do compartilhar do sentimento do coração. É uma situação de transição aguda, marcada pela renovação de ciclo de relacionamentos. E é uma sucessão de situações indesejadas, tais como pandemia, perda, decepções e separações. Tudo isso são as causas da nossa solidão. E diante disso, então, como eu supero isso? Como eu luto contra isso? Lee Strobel, num livro maravilhoso, ele diz assim: hoje em dia as pessoas admitem qualquer problema, droga, divórcio, alcoolismo, mas há uma confissão que as pessoas relutam em fazer, seja uma estrela da televisão ou alguém que conserta a televisão em uma oficina mecânica. E é muito constrangedor. Penetra profundamente a essência de quem elas realmente são. As pessoas não querem admitir que elas são, às vezes, solitárias. A gente admite vários problemas na nossa vida, mas nós esquecemos de admitir um grande problema, que é a solidão. Esse sentimento do vazio interno e de, em meio às pessoas, ainda se sentir sozinho. E por causa da pandemia, isso tem estourado mais ainda na nossa vida, porque a gente tem se sentido mais solitário, mas é um problema que já vem. Não é a pandemia que traz solidão, é o nosso coração. E a gente precisa aprender a lidar com tudo isso. Para você entender melhor essa realidade, eu quero ler com vocês o texto de 2 Timóteo capítulo 4, que conta a história de Paulo no momento da sua prisão. Ele está solitário numa cadeia, sozinho, sem ninguém, vazio, tanto externo quanto interior. Mas quando a gente começa a ler o que Paulo vai dizer
aqui nessa carta que ele escreve para o seu amigo Timóteo, nós percebemos alguém que busca uma resposta para essa solidão. O texto diz assim, 2 Timóteo 4, de 9 a 22. Procura vir ter comigo depressa, Timóteo, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia, somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o latroeiro, causou-me muitos males, o Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Tu guarda também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa ninguém foi a meu favor, antes todos me abandonaram. Que isso não lhe seja posto em conta. Mas o Senhor me assistiu, me revestiu de forças, para que por intermédio a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna, e me levará salvo para o seu reino celestial. A ele a glória pelo século dos séculos. Amém. Saúda Prisca e Áquila e a casa de Onesíforo. Erasto ficou em Corinto, quanto a Trófimo deixei-o doente em Mileto. Apressa-te vir antes do inverno. Eubulo te envia saudações. O mesmo fazem Prudente, Lino, Cláudia e os irmãos todos. O Senhor seja com o teu espírito, a graça seja convosco. Quando eu olho para esse texto de Paulo aqui, escrevendo para Timóteo, me salta aos nossos olhos algumas formas que ele lida com o seu sofrimento. Eu já vou dizer para vocês, algumas dessas ideias aqui do sermão de hoje, eu tirei de um livro muito bom para você ler nesse período de pandemia, chamado Revisão de Vida, de um pastor presbiteriano chamado Ricardo Agreste. Esse livro, Revisão de Vida, nos ajuda neste tempo que nós estamos vivendo. E algumas reflexões baseadas nesse texto, eu tirei um pouco também desse livro. Porque esse texto aqui que nós acabamos de ler, de Paulo, ele está preso em Roma. A gente sabe que ele vai ser morto por causa de pregar o Evangelho de Jesus, então ele está numa prisão. E quando ele está nessa prisão, ele está completamente solitário. E diante dessa solidão que ele está sentindo, ele começa a escrever uma carta para um grande amigo seu chamado Timóteo. Timóteo era um grande parceiro de Paulo na pregação do Evangelho. A primeira coisa que a gente pode olhar para esse texto é que, para superar o problema da solidão, Paulo nos ensina que precisamos investir em relacionamentos verdadeiros. O versículo 9 diz assim: procura, Timóteo, vem logo comigo. Tenha pressa. Quando você olha para esse texto, é um sentido de urgência. Paulo está aqui de uma forma muito importante dizendo: Timóteo, vem logo, corre, venha para cá depressa, invista em relacionamentos verdadeiros. O relacionamento de Paulo e Timóteo era muito verdadeiro, ao ponto de, quando ele estava solitário, ele olha para Timóteo, escreve uma carta e diz: Timóteo, vem logo. Vem logo estar juntos. Vem logo se aproximar comigo. Paulo desesperadamente precisa de um amigo. Só que, se você olhar o contexto, o relacionamento entre Paulo e Timóteo não é construído apenas nessa carta, é construído muito antes. Eu coloquei aqui algumas listas do quem é Timóteo e Paulo, o que eles fizeram juntos. Timóteo, ele foi criado na religião judaica pela sua mãe. Não foi circuncidado por causa do seu pai grego. Viveu na Galácia, ouviu o Evangelho, tinha cerca de 13 anos, quando ele começa a caminhar com Paulo. E ele deixa sua casa para viajar com Paulo. Então, é um relacionamento muito próximo, uma amizade que começa desde muito cedo, esse relacionamento. Mas o texto vai dizer que ele era o braço direito de Paulo,
Na dura experiência em Tessalônica, quando Paulo, por 3 sábados, ele disputa com os judeus na sinagoga, Timóteo estava com Paulo, e no momento crítico da vida do grande apóstolo, a sua prisão em Roma, Timóteo também estava com ele. Quando você olha então para o contexto da vida entre Paulo e Timóteo, uma amizade verdadeira, uma amizade muito importante. E isso é tão importante, isso envolve tanto a vida de Paulo, que neste momento de solidão, quem ele precisa é do seu grande amigo. Quem ele precisa é do amigo verdadeiro que estava ao lado dele. Então, como a gente pode superar a solidão, ainda que a gente não possa se encontrar, a importância aqui que Paulo ensina para nós de busque aqueles amigos verdadeiros, busque relacionamentos verdadeiros. E ele também dá 2 dicas de como isso é importante e como a gente pode fazer. Primeiro, demonstrando interesse. Vem logo comigo. Eu não estou precisando de ninguém, estou precisando de você. Você é o amigo que eu preciso nesse instante. E também compartilhando aquilo que você precisa com o seu amigo. O versículo 13 diz: traze a capa, os livros, especialmente os pergaminhos. Eu preciso de você, Paulo. Eu preciso de você, Timóteo. Eu preciso que você ore por mim. Eu preciso que você cuide de mim. Eu preciso que você me dê uma palavra de conforto. Essa semana eu passei uma crise de saúde, talvez pela ansiedade, talvez por algumas coisas que têm acontecido. E como foi gostoso poder ouvir de amigos: olha, eu estou orando por você. Olha, eu estou aqui do seu lado. Eu estou precisando da sua ajuda. Ore por mim. Como é gostoso ouvir: eu estou orando por você. Seria bom a gente poder se abraçar, mas a gente ainda não pode. Mas um simples: eu estou aqui, eu estou orando por você. Então, o primeiro passo para eu enfrentar a solidão é invista em relacionamentos verdadeiros. O segundo passo que coloca aqui é: precisamos respeitar o momento daqueles que estão em volta de nós. O pastor Ricardo Agreste, nesse livro, no versículo 10, ele coloca uma análise desse texto. Ele mostra a importância que a gente tem de respeitar aqueles que estão à nossa volta e o momento deles. O versículo 10 e 11 diz assim: Tito foi para Dalmácio, Lucas está comigo, toma contigo Marcos e traze-o. Deixa eu explicar algo para você sobre esse pequeno versículo. Tito foi para Dalmácio. Então Tito estava no tempo de ir e de realizar alguma coisa. E Paulo respeita isso de Tito. Ele diz: Tito foi para lá, ele tinha alguma coisa para fazer. A gente às vezes fica machucado, triste, angustiado pelos amigos que precisam ir, precisam sair, vão embora. Paulo diz: olha, Tito foi para Dalmácio, então é tempo de ir e de realizar alguma coisa. Também ele fala de Lucas. Lucas está comigo. Então ele diz: é tempo de ficar e tempo de conviver. É tempo de ficar e tempo de conviver. Existe o tempo dos amigos que vão, existe o tempo dos amigos que vão ficar e vão conviver com a gente. No meio da solidão eu preciso lembrar disso. Existem aqueles que precisam ir. Existem aqueles que estão com medo dessa pandemia e vão ficar dentro de casa. Existem aqueles que não estão com tanto medo, mas estão dentro de casa, mas estão ali atentos ao que está acontecendo à volta. Nós precisamos lembrar disso. E o terceiro aqui, eu gosto bastante quando Paulo coloca isso, que ele diz: traga contigo Marcos. Timóteo, quando você vier... Sabe aquele cara que nós brigamos, e você pode ler isso lá no livro de Atos, que eles brigam, Paulo e Marcos brigam por saber aonde eles vão, com quem deve ficar, e todo aquele texto que a gente pode ler da briga entre Paulo e Marcos. Nesse momento de solidão, Paulo não quer saber de briga, Paulo não quer saber de desavença, Paulo não quer saber o que aconteceu. Paulo diz: eu preciso me reatar com Marcos. Eu preciso olhar para Marcos e perceber que ele é o momento de recomeçar, é o momento de estar nesse tempo.
Quando eu olho para isso, eu olho muito para a nossa vida humana. E às vezes a gente está se sentindo solitário, porque a gente não olha mais para as pessoas como a gente deve olhar. E aí a gente começa a dizer, a pessoa não liga mais para mim, você não me procura mais, não se importa comigo. Mas a gente precisa aprender a respeitar o momento daqueles que estão em volta de nós. Existem aqueles que precisam realizar algo. Existem aqueles que vão ficar e vão conviver. E existem aqueles que é o momento de reatar e recomeçar. É o tempo de recomeçar. E Paulo, como um grande discípulo de Jesus, ele experimenta essas três coisas. E ele percebe essas três realidades. É tempo de ir, é tempo de ficar e é tempo de recomeçar. A terceira dica que Paulo coloca para nós no texto é que nós precisamos encontrar o abrigo na família de Deus. Lembra que eu leio no começo desse culto o Salmo 100? Nós ainda somos povo de Deus. Ainda somos povo dele. O texto, o versículo 19, ele vai dizer vários nomes aqui. Saúdo Prisca, Áquila, Onésifro, Erasto, Trófimo, e ele vai dizendo vários outros nomes aqui. E esses nomes é a família de Deus. É a família estendida. Em meio à nossa solidão, eu preciso buscar abrigo naqueles que fazem parte do mesmo povo, de que têm a mesma ideia, de que buscam a mesma realidade. Descansar na realidade de Deus e desfrutar disso em família. O que o texto aqui apresenta para nós é a família estendida. É a igreja que não se pode reunir aqui, mas que está atento, que está orando por você, que está preocupado com você. Em tempo de solidão, encontre abrigo na família de Deus. Nós temos os nossos grupos de célula, que também não estão funcionando por causa desse tempo de pandemia. Mas é gostoso ver lá no grupo, olha, saudade de todos vocês, compartilhar alguma coisa, experimentar alguma realidade. Está passando necessidade, ore, coloque a sua vida diante de Deus, busque abrigo nessa família. Só que até agora, o que eu coloquei para vocês são passos. Você percebeu, está bem pragmático aqui o meu sermão. Faça isso, faça aquilo, coloque isso, então busque amigos, relacionamentos, busque essa realidade de perceber quem está próximo de você e busque abrigo na família de Deus. Mas o que mais importante o texto nos lembra aqui, e que tem a ver muito mais com a nossa série, é você lembrar que Deus ainda tem o controle de todas as coisas. No tempo da solidão, nem sempre nós vamos encontrar amigos. No tempo da solidão, nem sempre a família da fé está atento às nossas dificuldades. Nem sempre na solidão nós vamos conseguir entender os que estão em volta de nós. Sabe por quê? Porque nós somos falhos, nós somos pecadores, nós erramos com os amigos, nós erramos com quem está ao nosso lado, nós erramos conosco mesmo, nós erramos. Então nós precisamos lembrar de uma coisa: em tempo de solidão, nós precisamos entregar o nosso momento nas mãos daquele que tem o controle. Quando a igreja falhar, quando os amigos falharem, quando você falhar, existe alguém que é infalível, o nosso Deus. O versículo 14 diz assim: Alexandre Latroeiro causou-me muitos males. O Senhor lhe dará paga segundo as suas obras. Nós precisamos, neste tempo de crise, nesse tempo de dificuldade, perceber que Deus ainda tem o controle de todas as coisas. Se alguém não te ligou quando você precisava de uma ligação, se a igreja falhou com você no momento que você estava se sentindo sozinho, lembre-se de uma realidade: Deus não falha. Deus é infalível. Nós não sabemos o que Alexandre fez para Paulo. Nós só sabemos de uma coisa: causou muito mal. Só que ao invés de Paulo buscar a vingança, Paulo buscar a retaliação, Paulo dizer jogue fogo sobre ele, o que Paulo diz é:
Deus cuidará disso. Deus cuidará de todas as coisas. Eu gosto muito de Deuteronômio capítulo 1. Nosso Deus carregou vocês como um pai carrega um filho e fez isso por todo o caminho até chegarem aqui. Deus carrega cada um de nós como um pai carrega o seu filho. Ou seja, em tempo de solidão, eu só posso fazer uma coisa: entregar a minha vida nas mãos daquele que ainda tem o controle e sempre terá o controle de tudo. As circunstâncias são incertas, mas Deus não. Deus ainda tem o controle de tudo. Deus ainda tem tudo em suas mãos. É por isso que Paulo vai dizer no versículo 16 e 17: na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Todos me abandonaram. Mas ele diz: mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças. O Senhor me assistiu e me revestiu de forças. Deus deu tudo aquilo que eu precisava. Deus me deu tudo aquilo que estava ao alcance dele. Deus cuidou de mim. Versículo 18, 19, ele continua dizendo isso: o Senhor vai me livrar, o Senhor vai me ajudar, o Senhor vai estar comigo em todos os momentos, não importa onde eu for. Em tempo de solidão, dessa solidão que nós sentimos na alma, dessa angústia que nós sentimos, nós só podemos lembrar de que Deus nos assiste e Deus nos reveste de força. Você não está sozinho. Você pode se sentir sozinho, mas lembre-se, você não está sozinho. Deus está vendo tudo, cuidando de tudo, sustentando todas as coisas, porque Deus ainda tem o controle de tudo. Não se esqueça dessa realidade. Deus ainda tem o controle de tudo. E para ampliar essa ideia de que Deus ainda tem o controle de tudo, mesmo no nosso tempo de solidão, o Salmo 68 diz assim: Deus é pai para os órfãos, defensor das viúvas, é Deus em sua santa habitação. E olha, preste atenção no que ele diz: Deus dá um lar aos solitários. Deus dá um lar quando você se sentir sozinho. Deus dá o sustento quando você se sentir só. Deus está ao seu lado quando você sente que tudo está conspirando contra e que não faz sentido sobre todas essas coisas. Deus está ao seu lado porque Deus tem o controle de tudo na sua vida. Não se esqueça disso. Deus ainda tem o controle de tudo. Então Deus dá um lar, Deus sustenta, Deus apoia, Deus cuida, Deus ajuda aquele que está passando pelo momento de dificuldade. Porque Deus ainda tem o controle de todas as coisas. É por isso que em meio à solidão, Paulinho da Viola escreveu uma música que diz assim: solidão é lava que cobre tudo, amargura em minha boca, sorri os seus dentes de chumbo, apesar de tudo existe uma fonte de água pura, quem beber daquela água não terá mais amargura. Paulinho da Viola, e canta essa música, ele olha para essa realidade, ele diz: a solidão é algo que destrói por dentro, mas existe uma fonte de água pura. Sabe que fonte é essa? João 7. Se alguém tem sede, se alguém está solitário, se alguém está se sentindo sozinho, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Se você olhar para Jesus, na cruz, Jesus venceu a sua solidão. Você não está sozinho. Quando tudo conspirar contra, quando tudo parecer que não, olhe para o único que é capaz de mudar a sua história e mudar a sua vida. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Jesus está dizendo: você está sozinho, você está com sede,
você está angustiado diante de tudo isso que está acontecendo, vem à fonte verdadeira, a fonte que elimina a solidão, que elimina a tristeza e traz de volta a alegria no seu coração. Eu quero encerrar esse momento contando um testemunho de algo que eu ouvi há muito tempo atrás, de um grande compositor, um músico cristão chamado Sérgio Pimenta. Ele escreveu várias músicas cristãs que a gente canta na igreja. E essa música eu não pedi para o pessoal cantar, porque eu queria recitar como um poema. Porque antes de qualquer coisa, antes de ser musicada, ele é um poema, ele é um grito de alguém que está passando pelo momento de solidão. Sérgio Pimenta era muito novo, se eu não me engano, acho que ele tinha 38 anos de idade quando ele foi diagnosticado com um câncer. E ele, num momento de muita tristeza por causa disso, ele se sente sozinho, solitário. As pessoas amavam Sérgio Pimenta e estavam em volta dele, mas ele se sente sozinho. Então ele escreve um poema que diz assim: quando se está só, o silêncio é mais profundo, as noites são mais longas, o frio mais intenso, e até a própria sombra parece estar mais junta, como se soubesse quando se está só. Quando se está só, um grito é desespero, sussurro é loucura, o estalo mete medo. E a mão forte aparece, e está sempre nos sonhos, eternos pesadelos quando se está só. Aí ele conclui: quando se está só, se está porque deseja, pois ele com certeza não foge de ninguém. Deus está sempre perto, amigo, braço aberto, convida a ir com ele para não mais estar só. Quando você está só, o grito é difícil, as coisas são complicadas. Mas esse final do poema, da música de Sérgio Pimenta, diz: ele com certeza está ao seu lado. Deus está sempre perto. Ouça isso no seu coração agora. Deus está sempre perto, amigo, braço aberto, convida a ir com ele, para não mais, nunca mais você estar só. Se está com sede, venha à fonte e beba. Cristo Jesus é aquele que elimina a solidão da nossa alma e oferece um renovo para cada um de nós. Está se sentindo só? Olhe para Jesus. Paulo, ele busca essa realidade nos amigos. Ele busca essa realidade na família da fé. Mas ele se derrama completamente o coração ao único capaz de afastar de vez a solidão da nossa vida, que é o próprio Deus. Então, se você tem sofrido as duras penas da solidão, deixe de culpar naqueles que te cercam e dê passos consistentes para cultivar amizades profundas e verdadeiras. Você tem sido ferido e decepcionado em suas últimas tentativas de construir bons relacionamentos. Entregue tudo na mão de Deus. Fortaleça o seu relacionamento com Ele. Porque quando você está só, você está porque você deseja, pois Deus, com certeza, não foge de ninguém. Deus está sempre perto, amigo, braço aberto, e convida para estar com Ele, para que nunca mais você se sinta só. Eu quero convidar você, nesse instante, a colocar o seu coração diante de Deus, colocar a sua vida diante dele nesse instante e render a sua vida a esse Deus, render as suas dores, as suas angústias a esse Deus e deixar que Ele transforme todas as coisas.
Não há outro caminho para enfrentar a solidão, senão olhar para Jesus, olhar para quem Ele é e o que Ele fez por cada um de nós. Não há outro caminho a não ser olhar para esse Deus, que Paulo vai dizer assim: Deus, esse Senhor me assistiu e esse Senhor me revestiu de forças. Toda glória, todo louvor, tudo seja dado a Ele. Amém e amém. Renda os seus pés, renda a sua vida a esse Jesus, renda-se aos pés desse Jesus e deixe Ele transformar completamente o seu coração. Vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Pra mim, a ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção do sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã pra mim.
mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimentos nas lavouras, nem ovelha no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim, Deus, eu exultarei no Senhor e me alegrarei. Ainda que venha a solidão, que venha a pandemia, que venha todas as dificuldades da nossa vida, ainda assim, Deus, eu exultarei e eu me alegrarei no Deus da minha salvação, porque o Senhor soberano é a minha força. Ele faz os meus pés como o do cervo, faz-me andar em lugares altos. Deus, nós estamos aqui, Jesus, nos colocando diante do Senhor com toda a nossa fragilidade, com toda a nossa solidão, com toda a nossa angústia que está dentro do coração. Nós estamos clamando ao Senhor, somente ao Senhor, Pai. Vem mudar a nossa história, vem mudar a nossa vida. Pai, que nós possamos nesse tempo de solidão perceber que o Senhor está ao nosso lado, perceber que o Senhor é a nossa força. Nos ajude, Deus, a valorizar aqueles amigos que realmente se importam conosco. Nos ajude a entender os momentos das pessoas que nos cercam. Nos ajude, Senhor Deus, a depender cada dia mais da Tua igreja, dessa família estendida, Pai. Mas, Deus, quando tudo isso falhar, que nós possamos olhar somente para o Senhor. Que o Senhor seja a nossa força, que o Senhor seja a nossa direção em todas as coisas. Que a igreja, Pai, seja um lugar de acolhimento, um lugar onde a solidão acaba, que os amigos nos ajudem a enfrentar este momento, que nós entendemos, Senhor Deus, as pessoas que nos cercam, mas que nós jamais nos esquecemos que o Senhor nunca falhará, nunca nos abandonará e estará ao nosso lado cada dia mais e mais. Nos ajude, Deus, a enfrentar este tempo de solidão. Traga paz ao nosso coração cada dia mais. Nós estamos aqui nos rendendo ao Senhor, Pai, nos rendendo e pedindo a Tua direção, o Teu conforto, o Teu cuidado cada dia mais. Obrigado, Deus, pelos amigos, obrigado, Deus, pela igreja, mas obrigado, Deus, pela Tua presença constante na nossa vida, cada dia mais e mais. Obrigado por isso, Jesus. Nós oramos assim, te agradecendo, pedindo a Tua direção, pedindo o Teu suporte, o Teu cuidado sobre cada um de nós, neste tempo em que nós estamos passando. Conduza, Senhor Deus, nosso coração, e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Deus Pai e a consolação do Espírito Santo esteja sobre cada um de nós, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Renda-se aos pés de Jesus nessa semana, descanse nele, deixe ele cuidar de você em todos os momentos. Você que está online aqui conosco, que Deus abençoe muito a sua vida. Não se sinta só, você tem a família de Deus que está orando junto com você. Busque esses amigos e não se esqueça, Deus sempre estará, sempre tem tudo sob controle e está ao seu lado cada dia mais e mais. Obrigado pela tua presença aqui online, obrigado ao grupo de louvor, ao pessoal dos bastidores aqui, que tem me ajudado muito a transmitir esses cultos online, e que este tempo passe logo, que possamos estar juntos logo, desfrutando do cuidado e do amor de Deus da nossa vida, e nos abraçarmos quando assim for possível. Deus abençoe, gente. Obrigado. Você pode pedir oração, você pode mandar mensagens pedindo oração. Vou estar orando por você durante a semana, e que Deus sustente a sua vida. Não se esqueça, a gente sempre tem pedido, compartilhe as fotos, você assistindo, compartilhe este vídeo no seu grupo, compartilhe a nossa página, que a gente possa levar o Evangelho de Jesus nesse tempo que temos que ficar em casa de uma forma muito mais plena, muito mais para muito mais pessoas aí. Então que Deus abençoe e sustente muito a sua vida cada dia mais e mais. Obrigado pela tua presença, que Deus abençoe. Um grande abraço, pessoal.
Até o nosso próximo encontro, toda a nossa programação aí durante a semana. Ok? Muito obrigado, Deus abençoe muito e que Deus sustente a sua vida. Não se sinta só. Você tem a igreja, você tem amigos e você tem o Deus presente na sua vida. Um grande abraço, até mais, pessoal. Tchau, tchau.